Boa noite a todos, queridos irmãos. É sempre uma alegria a gente se rever, né? Ficamos aí por alguns dias assim, um pouco distantes, né? Fisicamente falando. Mas como é bom retornar para esse ambiente. Como nós nos sentimos melhores, né? Como realmente é um verdadeiro refrigério para nossas almas. Encontrarmos além do ambiente espiritual preparado, esse carinho, esse aconchego que nós compartilhamos nesses momentos, né? Realmente é motivo de muita gratidão para nós que temos o privilégio de vivenciar esses momentos. E hoje, mais uma vez, nós estamos recebendo aqui a nossa querida Danúbia, que vem para, com certeza, trazer o resultado dos seus estudos acerca da doutrina espírita e que nos dará, com certeza, reflexões importantes para os momentos em que nós vivemos na atualidade. Estamos aí vencendo mais uma semana e tenhamos a certeza de que estamos um pouquinho diferentes do que na semana passada, porque vivenciamos ocasiões, situações, circunstâncias, relações que nos fizeram crescer. Talvez não da maneira como nós gostaríamos, né? Não com aquela tranquilidade, mas sim mexendo lá dentro de nós, nosso próprio íntimo, aonde nós precisamos olhar, né? Para as necessidades que todos nós trazemos, né? As nossas imperfeições que nós devemos trabalhar. E com certeza teremos agora momentos de refletir acerca dessa importante e necessária condição que nós trazemos de transformação interior, para que nós então possamos adequar o nosso padrão vibratório ao ambiente preparado, ao material que receberemos e aos passos que serão aplicados posteriormente. Vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar encontrar a calma interior. Muito embora a correria dos nossos dias, as nossas responsabilidades, os compromissos assumidos, muito embora, Senhor, aqui estejamos neste momento tão deficientes na nossa condição moral, rogamos, Pai, o benefício que possa ser concedido pela Tua amorosidade para todos nós, que trazemos necessidades infinitas de amor. E assim, Senhor, buscamos, neste momento, nos reunir aos queridos irmãos da espiritualidade, trazidos ao ambiente. Muitos, assim como nós, tão necessitados ainda do equilíbrio íntimo, outros tantos que vêm nos dar a mão, como a nos buscar conduzir para o plano mais elevado do padrão das nossas vibrações e dos nossos pensamentos. Assim, Senhor, nós nos unimos nesse instante para nos recordar das belíssimas palavras de Jesus, quando veio até nós trazer a sua mensagem de amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, para todo sempre, Senhor. Que assim seja, Pai.
Diferença de altura vibracional. Eu salto mesmo. É aquele que eu não dou conta. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite. É sempre muito bom voltar a essa casa. E gostaria de agradecer também a presença de todos, encarnados, desencarnados, porque depois de uma sequência de dias de folga, de feriado e mais a chuva que tem nos colocado bem quietinhos assim nos últimos dias, hoje deve ter sido aquele momento de pessoa assim, será que eu vou? Então, se cá estamos, é porque conseguimos vencer os feriados e a chuva também, para junto tratarmos, para junto pensarmos e juntos sentirmos também essa doutrina tão bendita que é a doutrina espírita. Eu costumo dizer que tem algumas palestras que o tema é necessário para ele ser estudado, para eu entender melhor aquilo que trata. E outras palestras que o tema são mais gostosos, são mais, tocam mais a nossa facilidade e a gente mais retoma do que estuda. Esse tema de hoje é aquela palestra que eu pelo menos procuro estudar, procuro trazer o tema para justamente repensar os nossos puxões de orelhas, repensar as nossas atitudes enquanto encarnados, enquanto espíritos em evolução aqui na Terra. É uma passagem do Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças, em que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo também nós vamos encontrar no capítulo 7, que tem também o nome Bem-aventurados os pobres de espírito, os itens 11 e 12 das instruções dos Espíritos, que tratam sobre o orgulho. E aí os Espíritos vão nos ensinar, vão nos colocar que o orgulho é a fonte de todos os nossos males, justamente porque quando nós somos orgulhosos, nós somos indulgentes para com as nossas imperfeições. Então, se alguma imperfeição nos lisonjeia, nós simplesmente não olhamos para aquilo. Se algum ato que nós temos, se aparentemente não nos traz problema, nos deixa de bem com a sociedade, nos deixa bem vistos pelos outros, nós achamos que está tudo bem e nos orgulhamos daquilo. Então, com esses lisonjeios que o orgulho nos dá, nós vamos acomodando a nossa moralidade, nós vamos aceitando muitas coisas, tanto dos outros e também de nós. Então nós vamos aceitando as pequenas corrupções, nós vamos aceitando os pequenos desvios no trânsito, porque aquilo para nós está tudo bem, não nos atinge, aparentemente também não atinge os outros, e aí nós vamos nos orgulhando disso. Então nós percebemos que o orgulho é justamente um distanciamento de Deus. É a nossa imperfeição que nos distancia de Deus, porque a partir do momento que nós somos homens da ciência, que nós somos ricos de espírito, colocando o contrário daquilo que Jesus nos disse, nós vamos nos sentindo superiores. E se nós somos superiores,
nós olhamos apenas para nós mesmos, nós não nos elevamos para Deus, nós contestamos os atributos de Deus, e aí nós vamos nos colocando numa situação assim: como pode existir alguém, um ser que saiba mais do que eu? Como pode existir um ser que tenha mais domínio das coisas do que eu? É justamente esse o nosso pensamento quando nós somos orgulhosos. A ideia de que existe algo, de que existe Deus acima de nós, nos revolta. E aí nós entramos nesse duelo, nesse embate, em que nós não conseguimos enxergar a nossa pequenez, nós não conseguimos nos colocar abaixo do Pai, no sentido de resignação, de humildade, e aí nós tentamos sempre nos equivaler a Deus, sempre nos colocar numa situação de tamanha importância quanto é Ele. Então, nós vamos encontrar lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 1, uma fala muito forte de Jesus, em que ele coloca assim: primeiramente, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus, no Sermão da Montanha, já tinha nos trazido a ideia dos pobres de espírito, contrariando aqueles que se acreditam ricos de espírito, que são justamente os orgulhosos. Aqui nós vamos encontrar uma outra figura simbólica desse orgulho que nos domina, que são justamente os fariseus. Esse uso simbólico dos fariseus na fala de Jesus é justamente para nos mostrar o quanto nós ainda somos presunçosos, o quanto nós ainda nos sentimos privilegiados pelas forças divinas e o quanto nós apreciamos todas as situações pelo prisma do orgulho pessoal, da nossa vaidade, da nossa soberba. E aí nós vamos nos tornando crentes orgulhosos, cheios de propósitos individualistas e não cristãos, e não humanos, não fraternos. Essas palavras são palavras de Emmanuel no livro Vinha de Luz, que que tem por título também justamente Fariseus. Ele vai nos trazendo características dos fariseus que nós guardamos em nós, porque nós vamos perceber então que existe muito de fariseus e de homens da ciência em nós, porque nós vamos insistindo nos nossos erros do passado, nós nos acreditamos muitas vezes exclusivos. Mas isso não vai acontecer comigo porque eu sou espírita. Acha que eu vou cair numa obsessão? Eu sou espírita, eu vou no centro toda vez, toda semana eu estou lá dando passe. Mas aí a gente não percebe que é justamente essa soberba, é justamente essa presunção que nos coloca em obsessões tão complicadas. E aí nós teimamos com Deus. Que sentido nós teimamos com Deus? Nós sabemos que ainda somos imperfeitos. Nós conseguimos, nesse momento, ter consciência de quais são as imperfeições que nós devemos trabalhar. E o que é que nós fazemos? Nós continuamos fazendo aquilo que é errado. Nós estamos aqui dentro de um centro espírita toda semana, nós entendemos a doutrina intelectualmente falando, mas aí o que acontece? No momento de nós sentirmos, de nós nos analisarmos, isso não é para mim, é só para o outro que está ouvindo a palestra. Isso não me serve. Então nós estamos teimando. Porém, diante de toda a bondade, diante de tudo aquilo que é perfeito em Jesus e na missão que ele teve aqui, quando ele
trouxe bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus, nós vamos entender que por trás do orgulho, que existe uma possibilidade, um outro sentimento, que é justamente a humildade. Os pobres de espíritos a que Jesus se refere nas bem-aventuranças são aqueles humildes, que se colocam, que se resignam, porque a humildade é um sentimento que nivela os homens e não nivela o homem a Deus. Porque a partir do momento que nós somos humildes, o que nós vamos compreender? Que todos os nossos irmãos erram assim como a gente. Que todos os nossos irmãos têm sentimentos, desenvolvimento, aprendizagem acontecendo da mesma forma que nós. Então a humildade possibilita que os homens se entreajudem, eles se coloquem um ao lado do outro e se conduzam ao bem, porque a partir do momento que nós reconhecemos as nossas imperfeições, nós somos capazes de chegar no nosso irmão e falar assim: olha, você é tão filho de Deus quanto eu, vamos junto? Então nós nos damos a mão, nós nos conduzimos ao bem quando nós somos humildes. E essa humildade é também um ato de submissão a Deus, é um ato em que nós aspiramos à perfeição, nós temos um modelo de perfeição, mas nós vamos sempre caminhar para isso, alcançar e não já nos colocarmos no mesmo patamar. Eu sou professora de língua portuguesa e aí, dentro do conteúdo de língua portuguesa, tem uma parte que chama figuras de linguagem. E uma das figuras de linguagem é a comparação. Então tem dois elementos e eles são comparados usando uma palavra mesmo, que é o como. Então, você é tão bonita como o sol. É assim que funciona a comparação. E eu lembro que uma vez, em sala de aula, eu estava explicando esse conteúdo, e aí uma menina, uma aluna, olhou e falou assim: é importante ter o como, porque os dois elementos ainda estão separados. Eles são parecidos, mas eles não são um só. E se nós retomarmos a fala de Jesus, nos aconselhando: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, era isso que ele estava fazendo também. Ele estava nos dando um elemento do qual nós vamos nos aproximar na nossa evolução, mas que nós não seremos iguais. Mas a humildade espiritual nos permite compreender a existência e a perfeição de Deus e trabalharmos os nossos sentimentos para nos aproximarmos cada vez mais, para estarmos juntos cada vez mais. E aí, com isso, nós vamos desenvolvendo o bom senso, a noção de quais são as nossas mazelas, de quais são as nossas fraquezas. E nós lutamos por aquilo que nos falta. Porque o orgulhoso acha que não lhe falta nada, que ele já alcançou tudo aquilo que precisava alcançar. Enquanto que o humilde, ele sabe que precisa sempre caminhar, ele precisa sempre buscar, porque ele está almejando aquele modelo de perfeição que lhe foi dado. Então, nós vamos encontrar lá numa carta de Paulo aos Colossenses, que ele diz assim: todo aquele a quem o Cristo redimiu, de fato, deixará as más obras para apresentar-se santo, imaculado e irrepreensível diante dele, diante do Pai.
E é justamente isso. A humildade nos faz essa possibilidade de apresentação santificados, porque nós buscamos, porque nós conseguimos nos desfazer das nossas máscaras, nos desfazer do nosso ego, daquela ideia de superioridade, justamente para nós nos apresentarmos santificados diante do Pai. E essa ideia de retornar a Deus, de retornar ao Pai, nos lembra justamente a passagem que Jesus conta do filho pródigo. Porque os dois filhos daquela passagem eram dois filhos orgulhosos. Aquele filho que chega no pai, pede a sua parte da herança e vai gastar, colocar-se em situações de degradação moral, de degradação sexual e assim por diante, é aquele filho que olha para Deus e fala assim: eu não preciso de você, eu vou fazer tudo do meu jeito, eu vou fazer tudo do meu jeito. E isso é orgulho. E aí, quando ele se vê em meio aos porcos, em que ele come o que sobra daqueles animais, aí ele se lembra do pai e retorna para casa e vai de encontro ao pai. Agora, aquele outro filho que ficou, ele também é orgulhoso, porque ele fica, mas com condições. Ele fica tentando sempre ter algum proveito daquilo. É aquele filho que fala assim para Deus: olha, eu estou fazendo o que você me pediu, então você tem que fazer alguma coisa por mim. É orgulho também. Outro tipo de orgulho, outra situação, mas também é orgulho. Ele cobra por aquilo que ele faz. Ele se esquece que ele tem. Ele se esquece que tem um monte de benefícios e não enxerga esses benefícios. É aquele espírita que acha que tem que receber uma mensagem de consolação em toda a sessão mediúnica. Em toda a sessão mediúnica. Justamente porque se orgulha dessa ideia de que está fazendo tudo certo e não trabalha sentimentalmente, que está ali arquivado no seu espírito por tantas e tantas reencarnações. Mas voltando à parábola do filho pródigo, nós vamos lembrar sempre, independente de qual seja o filho, o que é que o pai faz? Acolhe. O que é que o pai trabalha, traz sempre para si? Ele busca a ovelha desgarrada, ele traz de volta, ele chama ao bom senso aquele filho que lhe cobrou de alguma forma. Por quê? Porque esse pai está tomado de uma humildade espiritual que os filhos ainda não têm. E que para os filhos terem, o pai precisa ensinar. E é isso que acontece conosco. Para nós desenvolvermos a humildade, Deus nos coloca em situações em que nós precisamos dilacerar o nosso orgulho, rasgar as nossas máscaras, entender que nós somos espíritas não porque nós somos bons, nós somos espíritas porque nós temos muito trabalho a fazer no nosso espírito. Nós temos muito trabalho. Nós precisamos tirar essa ideia de que, sendo espíritas, nós temos mais vantagens e isso e aquilo. Não, nós não temos. Não temos. Nós temos muito mais responsabilidade. Nós temos compreensão suficiente para compreender o outro e principalmente para nos transformar. E aí nós vamos encontrar, logicamente, que nas palavras de Jesus, uma passagem muito interessante para nós pensarmos essa questão do orgulho e da humildade. Lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 33, tem uma fala de Jesus que nós conhecemos uma parte.
E nós repetimos muito essa parte. Só que antes dessa parte, tem uma outra que nós não conhecemos muito. Jesus diz assim: olhai, vigiai, orai, pois não sabeis quando será tempo. Nós conhecemos o vigiar e orar, mas muitas vezes nós esquecemos do olhar. Porque quando Jesus se utiliza desse termo, ele está justamente nos chamando a atenção para a necessidade que nós temos de introspecção, de análise, de bom senso, de reflexão sobre cada um de nós. Porque a partir do momento que nós olhamos quais são as situações que nos lisonjeiam e nós achamos que está tudo bem, quais são as situações em que nós colocamos a máscara de bons espíritas, mas continuamos com o nosso coração duro, se nós olhamos e temos consciência disso, aí sim nós conseguiremos vigiar e orar. Porque o vigiar é justamente estar atento para nós mesmos. Nós sabemos que tal situação nos provoca tal atitude. Então nós conseguimos dar conta de nos vigiar, ou seja, nos policiar, termos discernimento sobre o que estamos fazendo. E aí então nós oramos, porque quando nós oramos é que nós nos colocamos humildemente diante de Deus, é que nós entregamos o nosso coração para que Deus trabalhe e não o nosso orgulho, não as nossas vaidades. E aí nós vamos lembrar de como é que João, o mais jovem discípulo de Jesus, expôs ao mestre as suas inquietações, o que estava lhe atormentando, quais eram as suas dúvidas e tudo. E a partir daquele momento, Jesus passa a comandar João. E é muito difícil pensar nesse comandar, porque nós associamos a ideia de comando a autoritarismo, né? Estou mandando em alguém e esse alguém está fazendo do jeito que eu quero. Não. Esse comando de Jesus, ele é carregado de amor, porque ele é um comando humilde, que compreende as imperfeições do discípulo e orienta, leva para o caminho, traz para aquelas boas ações, lembrando sempre que o amor é a alma da vida em todas as suas manifestações. É do amor que flui tudo aquilo que nós temos de conquista da nossa moralidade, das nossas realizações superiores. Nenhuma realização, humilde que seja, será verdadeira se nós não carregarmos com amor, se nós não colocarmos com amor, porque é esse o sentimento sublime. Nós podemos ter todas as atitudes externas de bondade, de perdão, de justiça, mas se essas atitudes não partirem do sentimento maior que é o amor, elas não serão verdadeiras. Então, Jesus vai sempre nos falar, vai sempre nos sustentar com alento, com entusiasmo, para nós seguirmos nessa nossa luta. É uma luta contra o orgulho, é uma busca pela nossa humildade espiritual, é um trabalho contínuo para tratar, para olhar para as nossas imperfeições, mas é principalmente o nosso caminho, a nossa verdade para o amor a Deus, a Jesus, ao próximo e a nós mesmos. Que assim seja.